Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de Guerras Secretas, pra variar, né? Então, dessa vez a gente traz pra vocês Guerras Secretas, as Guerras Secretas de Deadpool. Edição da Marvel aqui no Brasil é realmente complicado, né? A Panini não sei o que faz, porque o nome, a tradução literal e muito mais interessante seriam as Guerras Secretas de Deadpool, mas gostos e escolhas à parte. Temos aqui finalmente lançado esse peculiar material que é para um público muito específico, tá? Então já vai se preparando para provavelmente não comprar, embora não seja ruim a HQ, mas ela é muito específica, tá? Com 124 páginas de quadrinho, custando R$16, com papel IWC. Aqui a gente tem de 1 a 4 da coleção mesmo do Deadpool, e ainda tem uma grata surpresa no fim, que eu vou comentar no final. Nessa história aqui, escrita por Cullen Bunn e desenhada, muito bem desenhada, diga-se de passagem, com uma arte bem interessante por Matteo Lolli, a gente tem uma história bem peculiar. Guerras Secretas de 1984, uma saga revolucionária da Marvel e do mundo dos quadrinhos, porque foi o primeiro grande ultra super crossover dos quadrinhos que reuniu toda a nata, o top dos personagens num único evento, coisa que não tinha acontecido, mas que com o passar dos anos acabou envelhecendo muito mal. Recentemente eu fiz um programa aqui, um Crise, sobre a saga original de 84, fiz um review das edições da Salvati, que depois a Panini recentemente relançou em coleção histórica Marvel. É um material que você tem que ler devido à importância histórica e por ser curioso, mas a qualidade da história deixa muito a desejar, tá? E aí o que a gente tem nessa revista? A gente tem uma história onde o Deadpool participa das Guerras Secretas originais de 1984. E isso poderia ter sido muito bem explorado, muito. Poderia render uma revista fantástica, mas não rendeu. Rendeu basicamente uma revisão da história original, pegando todos os momentos que ele achou conveniente, ou até que nem eram tão convenientes assim, mas os momentos mais emblemáticos dessas duas edições originais, e enfiou o Deadpool nela. Quando eu li a notícia de que ia sair essa revista, eu realmente achei que poderia ser algo fantástico, porque você poderia colocar o Deadpool como um personagem atuante de Guerras Secretas sem que realmente a gente tivesse percebido ele na saga original. Lógico que isso é muita pretensão minha, e provavelmente seria bem difícil escrever um roteiro assim. Também ou não, esses caras são roteiristas e têm uma criatividade e ótimos salários para isso. Mas acho que era uma premissa muito boa. Mas não fizeram isso, basicamente reescreveram Guerras Secretas, na verdade não reescreveram. Pegaram cenas de Guerras Secretas e incluíram Deadpool fazendo alguma besteira ou contando alguma piadinha no meio disso tudo. Então acaba que se torna um material muito raso, tá? A verdade é essa. Não chega a ser um material ruim, a arte ajuda muito na revista porque é uma arte muito, muito bonita, com cores muito legais, realmente essa parte é muito boa. Mas a revista se torna muito específica para dois públicos específicos. Primeiro, obviamente, é um público que idolatra e adora o Deadpool. Não chega a ser meu caso, eu até gosto de algumas coisas do Deadpool, mas é um personagem que pra mim é dispensável. E pra muita gente é odiável. Mas se você curte muito Deadpool, é interessante que você compre por ser uma das... a parca e porca participação dele nas tie-ins de Guerras Secretas. Na verdade, ele não participa de basicamente nada. Então, é uma oportunidade de você ler uma tie-in, uma minissérie nesse período dele, tá? E uma minissérie peculiar justamente por inseri-lo num grande evento Marvel do passado, numa época que ele não existia. O outro público que pode se encaixar e ter algum interesse por essa revista, mas com bastante restrição, é o público que curte muito ou que tem boas lembranças e lembranças recentes, frescas, tá? Da saga original Guerras Secretas. Quem leu recentemente ali por questões nostálgicas, como eu li lá na Teia do Aranha nos anos 90, quem leu e adora esse material, pra galera das antigas, pode ser interessante rever os eventos de Guerras Secretas com o Deadpool inserido.
Lógico que a maioria das piadinhas e dos momentos da revista simplesmente incluem o Deadpool ali fazendo alguma piada, o que realmente deixa bem fraco. Os momentos que são assim mais interessantes o final tem uma partezinha interessante no final. Tem o fato do Deadpool passar um breve período da revista curado da sua deformidade, o que gera alguns momentos interessantes. Eu vou contar, cara, até porque a maioria de vocês nem vai ler, mas também não é nenhum, meu Deus, um super spoiler. A revista Deadpool não tem spoiler, convenhamos. Na original, o Magneto pega a Vespa, que é uma coisa completamente surreal. E aqui o Deadpool pega a Vespa. E isso vai acarretar uma coisa no final, mas é engraçado ver o Deadpool com a Vespa. Isso também gera uma das capas mais sensacionais de Guerras Secretas, o Deadpool recuperado da deformidade. Isso é fantástico, tá? E o outro momento, que talvez seja um momento que era o que eu queria talvez ver no Guerras Secretas, é o Deadpool descobrindo o uniforme simbiote antes do Homem-Aranha. E ele sendo o causador por deturpar a mente do uniforme simbiote. Ele destrói o uniforme simbiote antes do Aranha. Então quando o Aranha pega, já pega o negócio comprometido, porque o negócio pegou primeiro no Deadpool. Esse tipo de coisa assim que eu gostaria de ver. Eu tinha imaginado que ia ver o Deadpool talvez salvando o dia e resolvendo os problemas de Guerra Secreta sem que os outros heróis soubessem que ele estava lá. Algo do gênero. Mas não, ele simplesmente está lá em todas as cenas. Hulk segurando a pedra, Deadpool tá lá. Não sei o que, Deadpool tá lá. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Então é aquilo. É um material que não chegou a me desagradar, não vi aquele negócio, meu Deus, esse negócio tá insuportável. Mas também não é nada que vai justificar uma compra desesperada caso você não esteja dentro dos dois públicos que eu disse. Ou grandes fãs de Deadpool que realmente curtem o material e estão a fim de ver o máximo de coisas possíveis, ou para você que tem boas memórias, leu recentemente Guerra Secreta. Isso é muito importante. Essa talvez seja a tie-in que mais necessite que você tenha lido o material original. Porque se você não... Aqui não tem uma história, cara. Aqui não tem a história de Guerras Secretas sendo recontada, tá? Aqui são simplesmente lapsos de tempo, pequenos fragmentos da história original com o Deadpool inserido. Então se você não tiver lido recentemente Guerras Secretas, você pode até já ter lido, mas se você não leu recentemente, talvez o negócio fique bem confuso, cara, porque você vai saltando pra frente e pra trás o tempo inteiro. Ele até brinca com essa questão de saltar pra frente e pra trás na história, mas ele fica pincelando pedaços da história e inserindo Deadpool. É bem diferenciado esse material mesmo nesse sentido. Não chega a ser ruim, mas não é pra todo mundo mesmo. A grande surpresa tá no fim da revista, que a Panini disse que ia publicar boa parte de Guerras Secretas, e quando tinha saído o primeiro checklist completo, eu tinha duvidado bastante, vendo aquela quantidade de títulos, eu tinha achado estranho. Mas ela tá publicando essas pequenas historinhas no fim, que tá realmente trazendo muita coisa. E aqui a gente tem uma revista que eu realmente achei que a gente não veria, que é Howard the Human. O Howard, o humano. O Howard é aquele pato controverso do universo Marvel que ganhou um filme nos anos 80, bem surreal, que inclusive a gente fez um Barbie Pipoca especial falando desse filme, Howard o Pato. É um personagem da Marvel bem obscuro, que aparece muito pouco, e ele ganhou uma versão no Guerras Secretas, uma única ediçãozinha especial do Scott Young, com uma arte bem peculiar, diga-se de passagem, mas funciona para dentro desse contexto. O Howard é um pato que vive num mundo lá de animais e tudo mais, mas nesse contexto de Guerras Secretas ele mora num reino em que todos os personagens da Marvel são animais e ele é o único humano. Então ele é um investigador e tal, tá investigando um caso, ele foi contratado como detetive, tá investigando um caso, mas ele é o único humano no meio de um monte de animais. Então a gente vai ter participação de alguns personagens Marvel em versões animais, e é uma historinha, é bobinha, é uma historinha nada demais, mas é legal ver um material desse que a gente realmente não acreditava que ia chegar, e chegou. Então, ponto pra Panini, nesse momento, ponto pra Panini, tá? Custando R$16 por 124 páginas de quadrinho extremamente específico para um público-alvo bem determinado, mas embora acredito eu seja bem grande o público de Deadpool, senão ele não ganharia uma revista mensal em papel LWC, né? Afinal de contas, tá na banca, cara.
as Guerras Secretas de Deadpool, com esse nome horroroso, e trazendo a historinha do Howard, o humano, no fim. Tá lá, mais um das tie-ins de Guerras Secretas, para quem se interessar por esse material. Eu ia comentar a lista que saiu da Marvel, dos títulos da Panini pós Guerras Secretas. Mas a própria Panini no Facebook já desmentiu aquela lista. Ela disse que é muito precipitado você dar aquela lista como certa, porque ainda pode sofrer muitas alterações e a gente ainda não tem certeza exatamente dos números de página e tudo mais. Recentemente, acho que foi o Universo 616 que publicou uma nova lista, já dizendo inclusive o número de páginas e com algumas pequenas alterações. Mas, gente, acho que não há necessidade de criar um programa na correria para comentar esse material. Vamos esperar a Panini se pronunciar realmente, a gente tem uma certeza absoluta para comentar os títulos que virão. Também não tem essa correria, porque a gente sabe que dezembro provavelmente não vai trazer revista quase nenhuma para a banca. Esse negócio vai ficar... Embora possam acontecer grandes lançamentos durante a Comic Con, eu acho que isso vai ser talvez para o fim do mês, ou quem sabe até para o ano que vem. Então vamos com calma, tá? Assim que tiver realmente notícias e tudo mais, tudo muito concretizado, aí a gente comenta, faz até um programa específico sobre isso, beleza? Então foi isso, mais um Crise nas Infinitas Barbas, comentando mais Guerras Secretas. Espero que você tenha curtido, espero que tenha sido útil o programa. Não esqueça de deixar seu like e sua mensagem aí embaixo. Pra galera nova no canal, muito bem-vindos. Passem a acompanhar a gente por aqui e pelo Facebook do Barbas. Aqui comigo, Rodrigo, com mais um review. Um abraço e até o próximo programa.